aí, você já ouviu falar que tem mais meninos autistas do que meninas autistas? Por que será? Por que a incidência do autismo é maior em meninos do que em meninas? Será que é isso mesmo? Esses dados estão certos? Tem um dado relevante, inclusive, por que a cor do autismo é a cor azul, né? Como o meu ambiente aqui, né? E até virou um símbolo da neurodiversidade. Por que é azul? Porque, de fato, estatisticamente, até o momento, você percebe que a cada 5 autistas, 4 são meninos. Então, a incidência nos meninos, realmente, estatisticamente, por enquanto, do que se analisou, é isso, tá? São mais meninos do que meninas. Por que eu tô ponderando que por enquanto? Então vamos entender uma coisa aqui. A gente tem vários fatores sociais pra gente analisar quando tange aí falar de gênero, né? Porque menino e menina, a gente tem uma questão de gênero aí. E a gente sabe que a nossa sociedade ela é extremamente machista como comportamento, né? Então ainda tem muitas questões assim delicadas que fazem com que a mulher se silencie em muitos momentos, ou seja, calada, ou não tenha tanto espaço. E aí isso também é estatístico, né? A gente vê que em diversos cargos importantes, ou que sejam na política, na questão do direito e tudo mais, ainda a gente tem menor número de mulheres, muitas vezes, em alguns, ocupando alguns cargos. Isso é estatístico, né? Agora, por que é importante? O que é relevante? Qual que é a relação? O comprometimento no autismo está no campo da comunicação e da interação social. O que acontece? O cérebro das mulheres e dos homens, né, então dos meninos e das meninas, quando a gente nasce, eles têm ali diferenças. Então, nas rusgas do cérebro lá, né, ali dentro da nossa cachola, digamos assim, quando a gente observa, né, tem os campos da fala, tem os campos que, né, dão sinais quando a gente está interagindo socialmente, quando a gente está se comunicando, né, e tudo mais. O que acontece? Esse campo no cérebro da mulher, para usar um termo bem mais assim, senso comum, ele é mais expandido, digamos. Ele tem ali uma capacidade maior, digamos assim. Tanto que a incidência de mulheres mais comunicativas do que homens é um pouco maior, né? Tipo, tem aquela coisa de tipo, a mulher fala mais que o homem, não sei o que e tudo mais. Mas não é que fala mais, é porque assim, nessa perspectiva, as mulheres têm uma facilidade maior, assim, com a fala, com a comunicação. Então, não significa que, toda mulher vai falar mais que o homem. Isso é também um certo preconceito, isso não tem nada a ver. Né? Eu sou homem e falo muito, falo pra caramba. Então, não é isso. O ponto é pensar aqui que no cérebro feminino, o campo da fala, ele, digamos, tem ali uma abertura um pouco maior, ele tem alguma vantagem, digamos assim, vai. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando a gente pega, então, nos autistas, lembra que o déficit vai ser, por exemplo, da comunicação, da interação social? Então vamos para a comunicação. Há uma tendência maior de que as meninas autistas, elas falem. Então o comportamento verbal das meninas, ele fica menos comprometido. E como um dos sinais do TEA principal é a questão da verbal, muitas meninas acabam passando despercebidas como autistas. Então, por que eu falei até aqui o dado é esse? Porque muitas vezes uma menina pode ser autista e ainda não percebeu que é autista. E por questões sociais, de que a menina fica muito mais retraída, muitas vezes a menina é silenciada em alguns momentos, e isso acontece, isso não é da minha cabeça, a gente vê, né, a gente é só observar socialmente, você que é mulher, né, sabe muito melhor do que eu isso, que tá assistindo aí, tá vendo eu falar. Então, o que acontece? Às vezes, analisando o comportamento da menina, é um comportamento esperado de uma menina, mais retraída, que fala menos, menos expansiva. Infelizmente, porque é uma questão educacional, então é uma questão de cultura, veja só. Olha que triste. Por isso que é importante pensar que talvez essa incidência nas meninas possa até ser um pouco maior. Talvez ser a cada 5 autistas, 2 ser meninas e 3 meninos. A gente ainda não sabe, mas há uma possibilidade. Ventilando aqui e pensando cientificamente, tá? Seriamente falando disso. Por que eu tô também frisando isso? É importante a gente perceber, então, que a incidência em meninos, ela sim é maior estatisticamente, então muito provavelmente, como esses dados já são construídos há muito tempo, realmente em meninos a incidência do autismo é maior, mas talvez, como muitas meninas não estão sendo diagnosticadas
corretamente ou não está sendo percebido os sinais e tal, elas estão ali sofrendo muitas vezes no seu mundinho, às vezes tendo dificuldades ali para se expressar, tendo dificuldades sensoriais que ela não comunica porque ela simplesmente às vezes não quer é, incomodar, porque muitas vezes ela é silenciada. E é por isso que não tem como não citar essa questão do machismo quanto cultura, infelizmente, que existe socialmente. Então, veja, olha como é complexo, né? Então, a gente vai pensar na incidência do autismo, não tem como separar da questão social, porque tem várias questões sociais de políticas públicas e tudo mais que envolvem isso também, né? E inclusive o amparo na ciência, né? Porque quanto de pesquisa, quanto de investimento tem para a gente entender isso melhor? Existe muita pesquisa, os Estados Unidos ele é bem mais avançado até que o Brasil nesse ponto, nesses termos, né? Em outros aspectos do Brasil também tem bastante estudo, às vezes tem até um pouco mais de projeção, só que nesse campo de análise ainda, assim, de dados mesmo, o Brasil ainda peca bastante, né? Quando a gente vai estudar, por exemplo, nas graduações que eu fiz, nas pós-graduações que eu fiz, tem mais material que vem de fora ainda. Então a gente precisa construir dados, inclusive, né? Perceber. Pensou? A gente não tem certeza. Até acho que o último censo que foi feito pensou um pouquinho nas questões de neurodiversidade e tal, mas é preciso ainda se aprofundar muito mais nisso, ok? Então, por que a cor azul é do autismo? Porque estatisticamente os meninos muitas vezes os meninos em maior número são autistas, né? Então, cada 5, 4 são meninos. Mas sempre lembrando, hein, ó, nesses processos todos de compreensão e tal, estimular e amar é fundamental, pensando que cada ser humano é único. Nesse exemplo que eu dei das mulheres mesmo, elas têm as suas questões únicas ali. As meninas autistas têm suas questões únicas. Por isso que diagnosticar a mulher é mais difícil. Então a gente tem que ter esse cuidado, prestar atenção, para que todo mundo possa de fato ser incluído, ser cuidado e ter seus processos de vida e sua qualidade de vida sempre potencializados.